porque o número de casos lá chegou aos 696 nesta segunda-feira e já são 15 as mortes provocadas pela Covid-19 entre os uruguaios. Cris, é contigo no estúdio. Obrigada, Lucas. Obrigada pelas informações. Parabéns aí à dona Ordalina, que possa agora em casa aí ter plena recuperação, né? A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco um exemplo de solidariedade. Que vem do sul do estado, um caminhão para ajudar moradores de rua a enfrentar a pandemia do coronavírus. E no futebol, o jogador Ronaldinho fala dos quase 50 dias de prisão dele e do irmão Assis no Paraguai. Em 1 minuto e meio, estamos de volta. Na luta pela preservação da natureza, Verônica é uma voz política que não se intimida facilmente. A sua ideia de progresso é obsoleta, Excelência. Você não cansa, não? Mas na floresta, ela vai sentir um grande medo, o de perder a melhor amiga. O que foi? O que está acontecendo? Você está estranho comigo já faz um tempo. Esse é o marido. Da Nathalie? O próprio. Você tá louca? Você tá ligada que isso pode acabar com a gente? Hoje, estreia a nova série da Globo, Aruanas, logo depois de Fina Estampa. Nova linha Nivea Mente. Vá além. O vírus que nos isolou também nos... 7.500 trabalhadores foram demitidos do setor calçadista em pouco mais de um mês. O Rio Grande do Sul só perde para São Paulo, onde o número de demissões já chega a quase 8.000. Em Igrejinha, a Picadilly encerrou ontem o setor de costura. A empresa também fechou a filial em Santo Antônio da Patrulha. Essa outra fábrica, em Novo Hamburgo, está com o estoque cheio e as mesas estão mais vazias. Diante de um cenário de incertezas, a empresa decidiu desligar 180 funcionários, 30 deles recém-contratados. Nós recebemos cancelamentos de embarques, né?
logo quando começou a sair essas notícias, fechamento do comércio, e nós então tivemos que também parar a fábrica durante 20 dias, a gente deu férias coletivas, né? E no retorno das atividades a gente teve que fazer o desligamento de praticamente 40% dos nossos funcionários. Para esse especialista, a reabertura do comércio não é suficiente para garantir o retorno à normalidade. É que o comportamento do consumidor está diferente e as empresas precisam se adaptar. Pelo menos até enquanto não tiver certeza, ou não tiver algum medicamento ou alguma vacina, né, os consumidores vão se tornar muito mais cuidadosos no seu dia a dia, de sair de casa, para ir no shopping, para ir no cinema, para gastarem. E quem perdeu o emprego provavelmente vai pensar 2 vezes antes de comprar. Era o meu primeiro emprego, né? Mesmo, e eu estava gostando do emprego tudo e tive que parar por causa devido a essa crise, né? E para conseguir emprego agora é difícil. Por isso, políticas públicas que possibilitem uma retomada rápida da atividade econômica são fundamentais. Muito mais do que garantir a produção agora, é garantir com que as empresas e os próprios trabalhadores, a capacidade produtiva da economia, seja capaz de responder rapidamente a partir do momento que a gente vencer a questão da crise da saúde. Situação difícil, né? E os impactos econômicos do coronavírus aumentam cada vez mais. Em Caxias do Sul, uma das maiores empresas do estado anunciou a redução da jornada de trabalho e também um programa de demissão voluntária. A repórter Cláudia Alessi está lá em Caxias do Sul e agora conversa com a Cláudia. Boa tarde, Cristina. Isso mesmo, viu? As empresas do grupo Randon estão oferecendo essa possibilidade para os cerca de 8 mil trabalhadores empregados aqui em Caxias do Sul. Esses funcionários têm até o dia 5 de maio para demonstrar interesse, então, nesse desligamento de forma voluntária. Além dos benefícios de uma demissão, a empresa também está oferecendo um salário a mais, plano de saúde por 6 meses e vale rancho. Além desse plano de demissão voluntária, as empresas do grupo Randon também vão adotar a partir da semana que vem a redução de salário com jornada também reduzida e a suspensão de alguns funcionários. Essa redução está em acordo com o Sindicato dos Trabalhadores e é uma forma aí que a empresa encontrou para conseguir se manter durante essa crise em meio à pandemia. O Cimex, que é o sindicato que representa as indústrias do setor metal mecânico aqui em Caxias do Sul, realizou uma pesquisa com cerca de 300 empresas de 17 municípios aqui da Serra. A gente vai ver aí na tela que quase 90% dessas empresas relataram uma queda na demanda de produtos, na verdade, durante esse período da pandemia. E essa queda, essa procura menor por produtos, você vai ver aí na próxima tela, tem gerado um impacto nos empregos. Cerca de 50% relataram, então, demissões ou queda nas admissões e só 50% estão conseguindo se manter estáveis durante esse período. O Sindicato dos Trabalhadores de Caxias do Sul estima que até agora cerca de 500 trabalhadores do setor tenham sido demitidos aqui na região. Cristina. Obrigada, Cláudia. E sem dúvida, né, as micro e pequenas empresas estão sentindo no caixa os dias em que precisaram aí ficar fechadas por causa da pandemia. Em cidades do interior, com a liberação do funcionamento de serviços que não são essenciais, muitas delas reabriram as portas. Mas agora buscam ajuda para tentar ajustar as contas com um número de clientes bem menor. O cliente que entra, verifica a temperatura e senta em cadeiras higienizadas. Foi com esses cuidados que o salão de beleza reabriu em Caxias do Sul depois de quase um mês fechado. O retorno ele vai ser muito lento, vai ser difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Nós, graças a Deus, tivemos a expectativa era de ter uns 30% de retorno. Nós superamos um pouquinho e conseguimos atingir 40% do retorno dos clientes. Apesar do número, não vai ser uma arrancada que compense a queda de 70% no faturamento. O salão trabalha com equipe reduzida e fecha 3 horas antes do normal. Vai terminar o ano longe dos 3 milhões de reais de lucro que teve em 2019. Essa é uma realidade comum às micro e pequenas empresas do estado. Uma pesquisa do Sebrae mostra que a maioria delas interrompeu o funcionamento por causa do coronavírus.
e quase 90% sentiram as consequências nos cofres. Em meio a esse cenário de incertezas, em Caxias do Sul, um grupo de profissionais se uniu e ajuda empreendedores a encontrar alternativas. E tudo de graça. Desde que o chamado Plantão de Negócios começou no fim de março, 7 empresas da cidade já buscaram assessoria. A proprietária do salão de beleza recorreu a esse apoio e está sendo orientada a apostar no marketing para reconquistar os clientes. Todas as medidas de prevenção são publicadas nas redes sociais para tranquilizar os fregueses. Sempre estivemos em evidência com relação também a bastante fiscalização, então nós sempre tivemos esse cuidado. Nesse momento, precisou ficar mais evidente para o cliente. Então, com o auxílio da FSG, nós salientamos e organizamos de uma melhor forma para que o cliente se sinta ainda mais seguro. O acompanhamento é feito por 10 professores do Centro de Negócios do Centro Universitário da Serra Gaúcha, a FSG. De casa mesmo, eles têm acessos aos dados das empresas e apontam soluções em variadas áreas. Demandas na área financeira, né, porque principalmente as empresas não estão conseguindo vender, então como que vão gerir essa falta de entrada de recursos? Demandas na área comercial também, porque não estão conseguindo abrir as suas portas, então como que elas vão conseguir, né, continuar vendendo, se comunicando com seus clientes. Não há um tempo definido para cada atendimento, mas são em média 5 encontros virtuais entre empresário e orientador. A gente dá ouvidos a esse empresário para que ele possa falar, conversar, trocar ideias, dizer o que já fez, o que não fez, o que pensou, o que não pensou, para que a partir daí a gente possa então ter um norte para onde que podemos desenvolver alguma ação. Ações que no salão de beleza podem diminuir os impactos da Covid-19 e trazer novos conhecimentos. Teve que nos reinventar, mas não vai ser um ano perdido, não. Vamos com ajuda, eu acho que é um novo olhar e vamos descobrir daqui a pouco novas ferramentas, novas profissões. É isso aí, né? E nessa época de pandemia, nós temos visto muitas demonstrações de solidariedade de pessoas e também de empresas. A rede de supermercados Miller de Santa Cruz do Sul está ajudando famílias carentes da cidade doando cestas básicas e farinha de trigo para a fabricação de pães, além de verduras e legumes. Aos sábados, o grupo responsável ali faz um sopão para os moradores de rua. Em Lajeado, a cooperativa Languiru e Lajeadense, o time de futebol da cidade, doaram 2.500 litros de leite a entidades assistenciais da região. E na fronteira oeste, 2.400 quilos de alimentos não perecíveis e também produtos de higiene foram entregues para famílias em Santana do Livramento, Rosário do Sul e Quaraí. A campanha foi feita pela rede de supermercados Rig. Para cada produto doado pelos clientes, a empresa doou outro. E você conhece aí algum exemplo de união, de solidariedade? Então faz essa notícia virar história. Conta essa história pra gente, manda aí nesse e-mail que você está vendo na sua tela e participa da nossa campanha Seja Boa Notícia, Seja Solidária. A gente está procurando aí boas histórias para contar. E olha só, foram 30 novos casos de coronavírus contabilizados nesta manhã, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Vamos conferir aqui no nosso telão os números que estão aí, os números dessa pandemia. São 1.286 casos confirmados. Porto Alegre tem 439 casos, com 14 mortes, e o restante aí se espalha por outras 130 cidades gaúchas. São 45 mortes no total em todo o Rio Grande do Sul. Esses números estão todos disponíveis no site da Secretaria Estadual da Saúde, que também divulga o número de pacientes em recuperação e os que venceram a doença. Hoje, então, são 457 pacientes em recuperação. O que significa isso? São pacientes que tiveram um diagnóstico positivo há menos de 14 dias e que estão em isolamento domiciliar ou também em tratamento em hospitais. Esse grupo representa quase 36% dos casos. Já a maioria se curou da Covid-19. Olha só, são 784 pessoas, quase 61% dos casos. Esse número, o número de mortes representa cerca de 3% dos casos. Em relação aos casos confirmados, o norte gaúcho preocupa. Passo Fundo tem 11 mortes, segundo o governo do estado. A repórter Gisele Borba agora vai atualizar informações para a gente ao vivo de Passo Fundo. Inclusive, a região lá está enfrentando um novo surto num frigorífico também, né, Gisele? Boa tarde para você.
Boa tarde, Cris. É isso mesmo, um novo surto em um frigorífico, é a BRF de Marau. Este surto não é novo, viu? Ele já vem de alguns dias. 18 funcionários confirmados já foram registrados pela Secretaria de Estado da Saúde, porém, a confirmação nós conseguimos hoje de manhã. Então, BRF de Marau, 18 casos confirmados. A produção segue normalmente por lá, os funcionários foram afastados, a direção da empresa disse que adota todas as medidas necessárias de controle sanitário para conter o avanço do vírus dentro da unidade. Ontem nós mostramos o frigorífico de Tapejara, com 4 casos confirmados. Por lá, a direção optou por suspender as atividades por tempo indeterminado para que seja feito um trabalho de desinfecção e para adotar medidas mais rigorosas. Nós também mostramos o surto na JBS, aqui de Passo Fundo, 48 casos confirmados. Na semana passada, o frigorífico segue interditado. Vale lembrar que aqui no norte são 10 frigoríficos e são locais um pouco mais distantes, os funcionários têm difícil acesso, normalmente são levados de ônibus. Nós conversamos com o médico aqui de Passo Fundo, o Dr. Gilberto Barbosa, ele é infectologista, e ele aponta os frigoríficos como uma das possíveis causas para este elevado número de casos de coronavírus aqui no norte. Essas indústrias, elas são locais de difícil controle. Mesmo que as pessoas tomem todo o cuidado possível, né, não é fácil fazer esse controle. Eles têm um transporte, muitas dessas pessoas que trabalham aqui moram à distância, tem que ter um transporte coletivo, né? Dentro da indústria, as pessoas ficam, vamos dizer assim, numa posição que não é muito longe uma da outra. Isso não é uma coisa muito possível de fazer. Então, esse distanciamento, ele tem uma limitação, né? Nesses locais ele tem uma limitação, você pode distanciar um pouco mais, mas ele tem uma limitação. Então, são locais que tendem a ter uma aglomeração. Gisele, e também foi confirmada a morte de um dos idosos daquele asilo que enfrenta um surto de coronavírus aí em Passo Fundo. Exatamente, o idoso de 84 anos morreu no domingo, mas essa morte foi confirmada só ontem à tarde. Este lar de idosos, então, registra também um outro surto aqui em Passo Fundo. Do total de idosos, dos 48, 18 foram infectados e 2 seguem internados. Nós conversamos hoje de manhã com a secretária municipal de saúde, a Carla Gonçalves, e ela falou a respeito não só desses números elevados, mas também disse que são 33 leitos de UTI aqui para atender casos exclusivos de coronavírus e destes 19,57% estão ocupados. Ela também falou sobre como é feita a testagem aqui em Passo Fundo. Vamos ver. A testagem nos hospitais, ela acontece de todas as pessoas em atendimento que tenham tido sintomas gripais nos últimos 14 dias, independente de qual foi a queixa principal. Um exemplo, dor no peito, infarto agudo do miocárdio. Se houve sintoma gripal nos últimos 14 dias, ocorre a testagem. Isso tem influenciado no número de testagens realizadas, aliadas também ao grande contingente de profissionais de saúde da cidade e também, certamente, nos resultados positivos. Em relação aos pacientes que evoluíram para o óbito, desses, 5 tinham histórico de doenças graves de base já em cuidados paliativos e outros 6 também com comorbidades importantes para a evolução da Covid-19 e que certamente concorreu de forma muito importante para o desfecho final, que foi o óbito. Lembrando que são 11 mortes aqui na cidade de Passo Fundo, 103 casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde e 107 pela Prefeitura. Cris. Obrigada pelas informações, Gisele. Bom, logo depois de Passo Fundo, Lajeado é uma outra cidade que tem registrado aí um alto número de contaminação pela Covid-19. Por isso, nós vamos até lá conversar com a Kelly Veronês. Já são 3 mortos em Lajeado, Kelly. Isso, Cristina. Boa tarde. Infelizmente, 3 óbitos já registrados aqui em Lajeado.
O caso mais recente de morte por coronavírus é de uma mulher de 84 anos que estava internada então no Hospital Bruno Born. Ela tinha problemas cardiovasculares e estava no hospital desde o dia 23. Bom, esse caso aí faz parte dos 63 já registrados aqui em Lajeado de pessoas contaminadas por coronavírus. Diante desse aumento progressivo de casos aqui na cidade, a gente voltou a perguntar para o prefeito, então, quais medidas ele pretende adotar para tentar diminuir a velocidade dessa contaminação. Vamos ver o que ele respondeu. Nós vamos adotar novas medidas para estimular o distanciamento social. E essas medidas, elas visam principalmente diminuir a circulação de pessoas na cidade e diminuir o foco de aglomeração de pessoas, mesmo que pessoas sadias. E, por outro lado, temos que ampliar as restrições para o grupo de risco, as pessoas idosas, porque, segundo os nossos levantamentos hoje, 50% da ocupação da UTI decorre de pessoas com mais de 60 anos. Pois então, assim como Passo Fundo, Lajeado também tem casos de coronavírus registrados em frigoríficos que estão aqui na cidade. E ontem eu falei que os órgãos públicos estão de olho no trabalho dessas empresas. Vamos ver hoje como está a atuação do Ministério Público aqui em Lajeado, nas empresas BRF e Minuano. Nós olhamos atualmente basicamente 4 fatores. Os 2 pontos principais de contaminação que têm sido dentro da empresa Minuano e também da empresa BR Foods. O decreto de isolamento social flexibilizado pelo Executivo Municipal e a capacidade hospitalar, especialmente do HBB e dos serviços locais. Esses 4 números, no momento, eles nos indicam uma curva ascendente, ou seja, não são números bons, e nós estamos analisando a possibilidade de alguma ação judicial para reverter o funcionamento aberto das 2 indústrias e também do decreto de flexibilização das atividades no município. Vale a gente destacar que esse olhar atento dos órgãos públicos também se estende para todo o Vale do Taquari, porque aqui na região dos 36 municípios, 17 têm pessoas contaminadas por Covid-19. Ao todo, esses casos já somam 123 pessoas contaminadas por coronavírus aqui na região do Vale do Taquari, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde. Cristina. Obrigada pelas informações, Kelly. Boa tarde. A importância e o uso correto da máscara contra o coronavírus. No próximo bloco, a gente vai relembrar os cuidados na hora de usar e fazer a higiene da sua máscara. E por que mais e mais prefeituras estão determinando que os moradores usem essa proteção. Em Porto Alegre, só passageiros com máscaras poderão subir nos ônibus. Voltamos em 1 minuto e meio. A manhã desta terça-feira foi movimentada nas agências da Caixa Econômica na capital. Em algumas unidades, as filas começaram a se formar por volta das 5 da manhã. Hoje, o auxílio emergencial foi liberado para os nascidos nos meses de março e abril. Até às 9 horas da manhã de hoje, mais de 31 bilhões de reais foram creditados para o pagamento do auxílio em todo o país, chegando a mais de 44 milhões de pessoas. Amanhã, dia 29, o auxílio será liberado para os nascidos em maio e junho. O governo federal anunciou na madrugada desta terça-feira os novos ministros da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. O advogado André Luiz Mendonça, atual titular da Advocacia Geral da União, assume no lugar de Sérgio Moro. E Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, vai comandar a PF. Carolina Bahia, boa tarde para você. Como é que repercutiram, como é que estão sendo aceitos esses nomes por aí, Carolina? Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. Olha, Cristina, até diante do que o presidente Bolsonaro apresentava, preparava, tem até um reflexo positivo na apresentação desses 2 nomes. Eu explico por quê. Porque André Mendonça tem um bom currículo para assumir o Ministério da Justiça. Ele é, evidentemente, pessoa da mais absoluta confiança do presidente Jair Bolsonaro, leal ao presidente, mas ele tem um excelente currículo, um excelente trânsito nos tribunais superiores, foi inclusive elogiado por ministros do STF na manhã de hoje, é pastor evangélico,
também alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. É claro que o presidente continua recebendo muitas críticas por ter indicado Alexandre Ramagem para comandar a diretoria geral da Polícia Federal. Porque Alexandre Ramagem, embora seja delegado da Polícia Federal, participou da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, também tem um bom currículo, ele é amigo da família Bolsonaro, ele é amigo dos filhos do presidente. Ele foi segurança do presidente durante a campanha e começou a costurar essa relação com a cúpula presidencial. O que se teme nesse caso, que foi o que disse o ex-juiz Sérgio Moro, é que o presidente tenha esse contato direto com o diretor-geral da Polícia Federal e que possa, sim, de alguma maneira, macular a autonomia das investigações. E é por isso também que há toda uma mobilização, inclusive da Polícia Federal, para garantir essa autonomia. Aliás, o Supremo Tribunal Federal autorizou um inquérito para investigar essas denúncias do Sérgio Moro. Agora, uma última curiosidade, Cristina: quem assume a Advocacia Geral da União é um gaúcho, José Levi Melo do Amaral. Ele era procurador da Fazenda e aqui sim tem uma informação curiosa. Ele conhece bem a situação das finanças do Rio Grande do Sul. Como ele era procurador do Ministério da Fazenda, ele vinha acompanhando passo a passo as negociações envolvendo o plano de recuperação fiscal. Então, ele agora vira advogado-geral da União, mas sabe muito bem como andam as finanças aí do Estado e agora estará ao lado do presidente no Palácio do Planalto. É com vocês. Bem curioso mesmo. Obrigada pelas informações, Carolina. Até amanhã. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto que aumenta o número de atividades liberadas a funcionar na capital. A pressão de empresários e a falta de diálogo com a Prefeitura foram os principais argumentos. Mas o Executivo já anunciou que vai vetar. A decisão foi tomada em sessão virtual. Por 21 votos a 14, os vereadores aprovaram uma lista de atividades econômicas consideradas essenciais e que não podem ser interrompidas mesmo durante o período da pandemia. Pelo projeto, ficam liberados para funcionar bares e restaurantes, profissionais de educação física no formato de personal trainer, comércio de veículos, igrejas e cultos, corretores de imóveis e indústria e construção civil, que já tinham sido liberados pela Prefeitura. O autor do projeto, o vereador Felipe Camozato, do Novo, também defendeu no projeto que a Prefeitura informe toda semana um relatório com informações sobre os impactos econômicos e sociais causados pelas políticas públicas, como a projeção de casos de coronavírus para a semana seguinte, quantidade de leitos hospitalares nas redes pública e privada, recursos recebidos do Estado e da União com a destinação e contratos firmados sem licitação, entre outros. Então, a gente acha que o projeto traz justamente essa parte de transparência que hoje não é tão clara e que dificulta justamente essa avaliação e fiscalização. O vereador considera que a liberação de novas atividades não aumenta o risco de contaminação. Proporcionalmente, é bastante pequeno comparado ao que já está. Então, assim, o acréscimo ele não é significativo para permitir uma grande, uma expressiva alteração nesse cenário de isolamento que a gente tem na cidade. O presidente do sindicato que representa os bares e restaurantes defende que o setor já tem condições de voltar às atividades, mas acredita que essa liberação não deveria ser feita por lei. Eu me preocupo de que a gente tenha na cidade uma necessidade logo após a eleição de que se volte a votar isso, porque dentro do ordenamento jurídico da cidade vai ficar uma barreira, né? Então não enxergo que isso seja uma questão de certo ou errado. Nós todos queremos abrir os nossos negócios. Eu me preocupo para o futuro. A Prefeitura tem 15 dias para se manifestar, mas já anunciou que deve vetar o projeto. Entre os motivos está a falta de clareza quanto à escolha das atividades que seriam retomadas e também a perda de autonomia para respostas rápidas diante da evolução da pandemia. A única decisão de responsabilidade, de quem tem responsabilidade com o gerenciamento dessa crise, com o controle da pandemia, é, indiscutivelmente, o de veto. Eu acho que o principal problema é fazer, primeiro, uma lista de atividades sobre as quais o Poder Executivo, que está monitorando diariamente a evolução da doença, não poderá atuar no sentido de restringir estas atividades no futuro.
O secretário de Enfrentamento à Pandemia de Porto Alegre também disse que o município já divulga informações diárias sobre a evolução da doença e que outros pontos exigidos no projeto são de conhecimento público. O vereador professor Alex Fraga, do PSOL, disse que mesmo sabendo dos problemas causados na economia pelas restrições, uma liberação antecipada poderia pressionar muito o sistema de saúde. Os vereadores que votaram contrariamente a esse projeto se manifestaram a favor da saúde. Não foi uma atitude contra a economia, contra o trabalho das pessoas, de forma alguma. O afrouxamento das regras vai permitir justamente que as pessoas se exponham mais ao risco de contaminação e nós não podemos permitir que o sistema de saúde em Porto Alegre entre em colapso. Esse consultor em microbiologia defende que, caso haja uma maior abertura das atividades, a população deve continuar saindo de casa apenas para o necessário. E evitem locais com muita aglomeração e só saiam realmente para fazerem as suas compras que forem absolutamente necessárias, acessar os serviços que são essenciais para o seu dia a dia. Bom, quero ouvir o Paulo Germano aí sobre esse assunto. PG, boa tarde para você. A prefeitura está dizendo que esse projeto aí limitaria bastante as tentativas aí do prefeito de restringir as atividades econômicas, né, PG? O que você acha sobre isso? Não, limitaria mesmo, Cris. Boa tarde para todo mundo. É evidente que todos nós somos favoráveis a uma retomada gradual das atividades, mas de forma responsável e com respaldo técnico da ciência e das equipes que gerem a saúde pública. Não há nada nesse projeto de lei aprovado ontem pelos vereadores aqui de Porto Alegre que se baseie nesses critérios, que se baseie nesses princípios. Até porque quem tem uma estrutura técnica disponível, com informações em tempo real sobre os avanços e os recuos da epidemia, é o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e não o Poder Legislativo. Informações, aliás, que devem sim ser divulgadas publicamente, como pedem os vereadores, no único trecho desse projeto que me pareceu razoável, que me pareceu defensável. Mas a Prefeitura, o Executivo, precisa ter independência, Cris, precisa ter independência para agir com celeridade, com agilidade, conforme a evolução ou a involução da epidemia, né? Abre esse, fecha aquele, libera aqui, restringe ali. É fundamental isso. E esse projeto de lei engessa completamente essa capacidade do Poder Executivo. Em resumo, os critérios de atuação precisam ser técnicos e científicos, e não políticos. Os vereadores foram eleitos por segmentos da sociedade e eles os defendem na Câmara de Vereadores, o que é legítimo. Mas aí um vereador ligado ao ramo imobiliário colocou as imobiliárias como serviço essencial nesse projeto. Outro ligado às igrejas colocou as igrejas como serviço essencial. Outro ligado ao empresariado acrescentou outros setores. Quer dizer, aí começa a se fazer uma abordagem segmentada, paroquial quase, em cima de um tema que envolve todos os 1,5 milhão de cidadãos de Porto Alegre, Cris. É verdade, PG. Muito obrigada, boa tarde para você. Em Santa Cruz do Sul, novas medidas de prevenção à Covid-19 foram adotadas nesta semana no transporte urbano. A temperatura dos usuários de ônibus está sendo medida em algumas paradas da cidade. De ontem para hoje, mais de 850 pessoas passaram por essa triagem. Por enquanto, nenhum dos passageiros registrou febre e apenas 4 deles se recusaram a fazer o teste. Além disso, para entrar nos ônibus, todos precisam estar usando máscaras de proteção. Santa Cruz do Sul tem até agora um caso de coronavírus reconhecido pela Secretaria Estadual da Saúde. E aqui na capital, os passageiros também têm novidades na hora de usar os ônibus. A partir de agora, é obrigatório o uso de máscaras no transporte de Porto Alegre. E a nossa equipe foi saber se essa determinação já está sendo cumprida. O que antes era uma recomendação, agora virou uma determinação. O ônibus não vai mais parar para pessoas que não estejam usando máscaras, né? Não será permitida a entrada de pessoas nos ônibus sem máscara. Assim, agora, para andar de ônibus em Porto Alegre, só usando máscara. No primeiro dia do uso obrigatório, grande parte dos passageiros seguiram as regras, mas ainda tentando se adaptar à nova determinação. É porque eu tenho muita falta de ar, assim, eu não posso ficar sem respirar. Eu escolhi usar. Pressão dos filhos. O reforço na orientação ficou a cargo dos motoristas e cobradores. No início da manhã, a repórter Natália King acompanhou a movimentação dos ônibus no centro da capital. Como é que tá? O pessoal tá usando máscara ou não? Algumas pessoas sim, outras não.
Muito pouca gente andando sem máscara. Eu acho que nessa viagem, acho que 2 pessoas só. E a gente orienta, mas pelo que eu estou vendo, o pessoal está respeitando sim. Tá. O decreto não prevê o uso específico de uma máscara e a recomendação é que use a de pano, até mesmo para evitar o desabastecimento de máscaras cirúrgicas para os profissionais da área da saúde. Quem vai fazer a fiscalização são os agentes da EPTC em terminais e ônibus aqui de Porto Alegre. O decreto não prevê punição para as pessoas, para os passageiros, né? O que a gente vai sempre fazer, então, se for o caso, serão autuações para as empresas de ônibus que descumprirem, né, com a regra de permitir o embarque de pessoas sem máscara. Além das fiscalizações feitas por agentes da EPTC, o telefone 118 está à disposição da população para denúncias e reclamações. Através de uma nota, o Sindicato dos Rodoviários orientou que os motoristas e cobradores não neguem de forma impositiva a entrada no ônibus para quem estiver sem máscara. Caso o cobrador se sinta pressionado, ou seja, alguma coisa, ele pode chamar a fiscalização, como aconteceria rotineiramente no caso de algum conflito dentro do ônibus, né? Passageiros de ônibus de Santo Ângelo nas Missões também têm que usar máscaras para usar o transporte. O decreto da Prefeitura começa a valer hoje. Também será obrigatório o uso de máscaras em lojas e em repartições públicas. Daqui a 2 dias, quem estiver sem a máscara poderá pagar uma multa de R$ 150. O decreto prevê também barreiras sanitárias em pontos estratégicos da cidade. A primeira vai ser instalada hoje à tarde na rodoviária. Será medida a temperatura dos passageiros e serão repassadas ali orientações sobre a Covid-19. Até o momento, a cidade não tem nenhum caso confirmado do novo coronavírus. Enquanto isso, tem cidade que está indo além da obrigatoriedade do uso de máscara no transporte. É o caso de Alegrete. Se sair na rua, tem que estar com a máscara. Senão, vai ser multado, não é mesmo, Jefferson Cabral? Boa tarde. Oi, Cris, boa tarde para ti, boa tarde a todos. Pois é, vai doer no bolso aqui do Alegretense. Desde ontem a Prefeitura está realizando a fiscalização e quem for pego em locais aí de grande circulação, no ônibus ou também na parada de ônibus ou no comércio em geral, vai ser multado se for reincidente. A gente tem imagens para mostrar para vocês aí do segundo dia de fiscalização e de decreto aqui em Alegrete. O pessoal, né, o alegretense, aderiu bastante à moda da máscara, está seguindo as determinações desse decreto, até mesmo em locais que não seriam obrigatórios e sim somente uma orientação do uso de máscaras, como dentro de veículos e também em via pública. O pessoal está se protegendo bem, saindo de casa bem protegido contra a Covid-19. Mas as multas, o pessoal que for reincidente pela segunda vez, portanto, pego dentro do ônibus ou na parada de ônibus, vai levar multa R$ 183. O comerciante que tiver clientes ou funcionários também dentro de seu estabelecimento sem máscara, vai levar multa e pode chegar até R$ 18 mil. Manoel Viana, uma cidade que fica a 30 quilômetros aqui de Alegrete, também aderiu a essa determinação e o pessoal de lá também tem que seguir essa determinação, senão vai ser multado. Lá é R$ 150 e o comércio também deve ser multado de acordo com o porte da loja. Eu também estou seguindo essa determinação, Cris, já estou aqui depois do vivo, vou utilizar a minha máscara seguindo o decreto aqui de Alegrete. Obrigada, Jefferson. E olha só, o uso obrigatório de máscara também em Cruz Alta, na região noroeste, e não é a única novidade por lá, não. As crianças estão proibidas de entrar nos supermercados. É isso mesmo, Viviane Lara? Boa tarde para você. Oi, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo, Cris. A partir de hoje está proibida a circulação de crianças até 12 anos em supermercados aqui de Cruz Alta, mesmo com acompanhantes. A Prefeitura fez uma atualização no decreto de calamidade pública do município, né? E que foi divulgada ontem à noite. Outro ponto desse decreto é para quem precisa sair de casa para trabalhar, ir na farmácia ou em algum estabelecimento comercial. É obrigatório o uso de máscara. Ainda não tem nenhuma multa, mas um projeto de lei já está na Câmara de Vereadores e prevê punições para quem descumprir essas orientações. Todas essas mudanças, elas foram discutidas ainda no domingo pela Comissão de Combate à Covid-19 aqui do município, após a confirmação do segundo caso aqui pela Prefeitura, que é de um profissional da área da saúde que trabalha no hospital que é referência a atendimento de pacientes da pandemia, né? Esse
Não foram divulgadas muitas informações sobre esse paciente, apenas que essa pessoa já foi afastada do trabalho e está seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde. O outro caso já está considerado curado. Outro município que também aderiu à obrigatoriedade do uso das máscaras é Santa Bárbara do Sul. No final de semana foi confirmado o primeiro caso no município, que é de um homem de 46 anos, portador de doenças crônicas. Ele está internado e o quadro dele é estável, Cris. Ok, obrigada, Viviane. Bom, nós vimos aí que o uso de máscaras já é obrigatório e em várias cidades. O uso da máscara é uma orientação das autoridades de saúde para proteger todos nós e evitar que esse vírus se espalhe. Mas é preciso ter cuidados na hora de usar e também de higienizar a sua máscara. É o que a gente vai mostrar agora na reportagem. As máscaras viraram mais uma barreira contra o coronavírus. No Rio Grande do Sul, ao menos 44 cidades já tornaram obrigatória a proteção em diferentes espaços públicos. Mas, como é novidade para todo mundo, tem que ter atenção na hora de usar, para não virar um foco de contágio. Em primeiro lugar, a máscara é individual, não compartilhe com ninguém. Use se precisar sair de casa e por cerca de 2 horas, no máximo. Depois, tem que trocar. Ao colocar a máscara, não deixe o nariz de fora, nem cubra apenas as narinas. Também não deixe o queixo exposto e evite máscaras largas nas laterais. A forma correta de usar é com ela bem ajustada ao rosto, cobrindo completamente a boca e o nariz. E ao retirá-la, também tenha cuidado. Sugiro que todos tenham o máximo de cuidado no momento que for manuseá-la, o dispositivo, tocando somente nos pontos de fixação como aqui demonstrado. Evite tocar na superfície anterior da máscara, que tem um potencial maior de contaminação. Este infectologista alerta ainda sobre como guardar e descartar a máscara de modo seguro. Também é importante que você condicione o dispositivo dentro de uma embalagem plástica. Se for descartável, que seja assim colocada no lixo. Se for máscara de pano reutilizável, que você faça a higienização dela de forma segura ao final do dia. De acordo com o Ministério da Saúde, para higienizar a sua máscara de pano, você tem que pegar meio litro de água e misturar com 1 colher de sopa de água sanitária. Nessa solução, você vai mergulhar a sua máscara por 30 minutos, inclusive os elásticos, viu? Depois desse tempo, vai pegar a sua máscara e vai ainda lavar com água e sabão e enxaguar bem. Coloca para secar, preferencialmente ao sol. Quando estiver bem sequinha, pode dar uma passadinha com o ferro. Sua máscara está pronta para ser usada de novo. Ah, não esqueça, ao terminar, lave bem as suas mãos. Agora, repare como a máscara pode ser eficaz na sua proteção. Se uma pessoa infectada, mesmo sem sintomas, conversa com outra pessoa que não tem a Covid-19 e nenhuma estiver de máscara, o risco de contágio é muito alto. Quando alguém tem a doença e mantém contato com outra pessoa que está usando a máscara, o risco diminui, mas segue alto. Só que veja bem, se um infectado estiver com a proteção, o risco de contágio já é médio. E a possibilidade mais baixa de transmissão do coronavírus é quando as 2 pessoas usam a máscara. Então, se você puder, nessa quarentena, faça a sua própria máscara. A professora de moda Anne Perini nos ensina. Vocês podem fazer em casa, com roupas que vocês tenham paradas, ou ainda tecidos que vocês tenham. Organize seus tecidos, sobreponha ambos para ver se as medidas estão corretas. Após cortar os 2 tecidos de tamanhos iguais, faça costura em todo o contorno da máscara, deixando as medidas do molde. Corte as suas pontinhas e assim vire-a para o lado direito. Faça a marcação na lateral de sua máscara e coloque o elástico já costurado. Lembre de costurar com um ponto bem firme e a sua máscara vista de frente fica assim. Tá
aí, gente, e olha só, tem até máscara gauchesca. É um dos maiores símbolos da vestimenta dos gaúchos, virou também símbolo de proteção em época de coronavírus. Como mostra pra gente agora o repórter Giovanni Grisotti. O lenço identifica o gaúcho. Tem o maragato, o chimango e o carijó. E dependendo do nó, o peão passa até um recado para as prendas, se está solteiro ou se é casado. As pessoas falam que os homens usavam esse nó separado quando chegavam em uma ocasião ou em algum lugar onde poderiam encontrar uma suposta namorada, e ele, conforme vai aproximando, ele vai mostrando para todas as pessoas que está se enamorando de alguém, que está se tornando então o namorado de alguém. Na Revolução Federalista de 1893, as cores do lenço simbolizavam as ideologias políticas da época. Nesta gravação, o saudoso folclorista Paixão Cortes diz que essa peça da indumentária gaúcha era adaptada até para os tempos de peleia. Bastava puxar e rapidinho ele saía do pescoço, o que evitava uma degola por parte do inimigo. Então, a primeira coisa que eu me livrava do lenço e o outro ficava com o lenço sozinho e eu me tirei a faca. Passados mais de 120 anos, o lenço agora pode ser uma trincheira para outro tipo de guerra, onde o inimigo, silencioso e invisível, não pode ser destruído, mas sim evitado. E para colaborar com essa luta, o músico Ernesto Fagundes teve a ideia de espalhar um vídeo explicando como transformar o lenço gaúcho em uma máscara para se proteger do coronavírus. Tudo é válido na proteção, né? Eu assisti várias pessoas criando a sua máscara, fazendo a sua solidariedade, e eu me lembrei do nosso lenço, do gaúcho também. A transformação do lenço em máscara foi levada a sério pelo seu Davi, agricultor flagrado na fila de um supermercado de São Gabriel pela professora Kátia Cavalheiro. A imagem viralizou nas redes sociais. A gente sabe, né, de tanta valia que tem o lenço, né, para o gaúcho, e esse senhor, né, na verdade, ele foi bastante criativo usando esse lenço como máscara. Mas será que o lenço funciona mesmo para evitar a contaminação? Teoricamente, é uma barreira que acaba sendo colocado no rosto e diminui muito a possibilidade de um vírus entrar em contato com as mucosas, que é a boca, o nariz e a conjuntiva, que são as mucosas, que é por onde o vírus vai entrar. É claro que a eficácia desse tipo de máscara não é comprovada no sentido de trabalho em hospitais, trabalho com pacientes especificamente. Mas para o seu uso no dia a dia e para uma proteção de barreira disso, ela cumpre o seu papel. Então tá aí, uma nova utilidade para o lenço gaúcho. A partir de agora, o seu Davi não vai mais para a cidade sem colocar o lenço no pescoço. Vamos andar fechado, com o lenço amarrado no peito, e lá no banco me barraram, porque eu estava sem máscara e eu agarrei, fui ali para a praça, passei uma lâmina no lenço e fiz a minha máscara. Papel e caneta na mão, o poeta Gujo Teixeira se inspirou na novidade para escrever um poema, transformado em música pelo cantor Jorge Guedes. Quem hoje vê este lenço de outro jeito atado, não mais batendo no peito com um velho nó apertado, entende que a tradição agora é proteção de um gaúcho mascarado. Por isso que este taura, por garantido, não erra, anda achando seu jeito de continuar nesta terra. Não pensem que é um bandido, é um gaúcho prevenido, peleando em outra guerra.